Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, começando aí mais um jornal de domingo, então com as principais notícias aí da semana no cenário nacional e internacional aí sobre xadrez, né? Bom, acho que a notícia highlight assim da semana foi a respeito do Norway Chess 2019, um dos torneios mais fortes aí do ano, com a participação de Magnus Carlsen, Caruana, Aronian, Ding Liren, enfim, entre outros aí, né? Os melhores jogadores realmente. E a gente teve uma partida onde o Fabiano Caruana, na última rodada, jogou contra o Magnus Carlsen. Eu fiz análise aqui no canal. E teve a posição onde o Fabiano Caruana teve a oportunidade ali da vitória, né? E deixa eu até ver se eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na posição. Pronto, essa posição aqui, né? Que foi tão polêmica, né? O Fabiano Caruana tinha a oportunidade de vencer aqui o Magnus Carlsen, mas os dois jogadores com muito pouco tempo no relógio, numa posição extremamente complicada, né? O rei do Caruana exposto, um peão fortíssimo passado na coluna C, né? Muito difícil do Caruana enxergar esse lance, né? E sacrificar a torre e tudo mais, então, porque aqui teria cheque, né? Teria que jogar rei F3, rei H3 perderia, né? E depois de rei F3 não adiantaria tomar aqui a torre, porque G4 seria acompanhado aqui de torre G7 com checkmate, né? E o interessante foi que ao final da partida o Magnus Carlsen foi lá e mostrou, olha só, Caruana, você tinha essa sequência aqui. Então o Magnus Carlsen jogou aqui o lance C3 e deve ter ficado rezando ali, né? Pro Caruana não jogar o lance o cavalo F5. Mas é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. E é capaz de olhar pro Magnus Carlsen e ele ainda tá dando um sorrisinho, assim, como quem, né, sabe o que tá fazendo aqui, como se C3 fosse um lance que não permite cavalo F5, né? Então tem tudo isso daí que conta na partida, mas eu trouxe a foto aqui para vocês mostrando na hora que o Magnus Carlsen estava explicando lá pro Caruana que ele teria essa vitória, né? A partida acabou empatada no final das contas, depois de uma correria ali, de uma bagunça, os dois com pouco tempo no relógio, erros dos dois lados, mas enfim, acabou empatando. E a notícia bacana também foi que no Armageddon, então, essa foi a partida pensada, e no Armageddon o Caruana venceu o Magnus Carlsen jogando de brancas, o que realmente todo mundo apostava as fichas no Magnus Carlsen, em geral partidas mais rápidas, né? O Armageddon eram 10 minutos para o Caruana, 7 minutos para o Magnus Carlsen, e em geral as pessoas apostam que nesse ritmo de jogo o Magnus Carlsen pode se sair melhor, mas o Caruana foi quem levou dessa vez. Deixa eu mostrar rapidamente só a abertura aqui. Eu vou deixar o link do PGN aqui na descrição do vídeo, tá? Mas deixa eu só comentar a abertura aqui que eu achei muito legal. A gente tem uma siciliana, o Caruana vai aqui para Rossolimo, né? A turma tem jogado essa para fugir das linhas principais aí de siciliana. E depois de cavalo D4 jogado aqui pelo Magnus Carlsen, a gente vê o lance E5 aqui pelo Caruana. Não é uma variante tão comum, né? E aí depois de cavalo toma B5, cavalo toma B5, cavalo D5, né? O cavalo estava atacado. O Caruana faz esse lance cavalo G5 e a gente tem essa posição, para mim pelo menos, é rara, assim. Eu não havia visto, não tenho essa memória de uma posição como essa na abertura, assim, os três cavalos alinhados, os dois peões, praticamente todas as peças alinhadas aqui nessa quinta horizontal das brancas, né? Achei bastante diferente e bonito de se ver. Eles fizeram algo parecido no Mundial com uma Petroff lá, também, os cavalos passeando pelo tabuleiro e tal, mas achei interessante essa abertura e queria comentar. Bom, eu fiz uma colinha aqui, que mais que eu vou comentar hoje? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, queria falar disso, queria falar também, mostrar aqui para vocês, então, a tabelinha com o resultado aí do torneio, né? Deixa eu abrir minha tabelinha aqui. Legal, tá aqui, ó. Magnus Carlsen em primeiro lugar, então, com 13 pontos e meio. O Aronian ficou em segundo lugar com 10 pontos e meio. O Yu Yangyi, terceiro lugar, Caruana, quarto, o Wesley So, quinto, Ding Liren em sexto, o Vachela Grave em sétimo, o Anand em oitavo, o Mamediarov em nono e o Grishuk em 10º lugar aí no torneio. Um torneio realmente de peso, né? E o Carlsen foi entrevistado depois do torneio. O que você tem a falar sobre sua atuação e tal? Ele falou, eu preciso jogar melhor. Ele não ficou satisfeito com sua atuação, né? Mas foi muito bem, até a última rodada ele estava invicto, só perdeu aí pro Caruana realmente no torneio inteiro, faturou o 7º torneio do ano, primeiro lugar, mais uma vez, então esse é o ano do Carlsen, né?
Bom, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo para as partidas do torneio, tá? Você pode fazer o download do PGN de todas as partidas aí do torneio e analisar essas partidas aí com calma, que tem bastante coisa legal. Quero falar outra coisa também, né, bacana. Esse ano a gente está tendo, em 2019, pela primeira vez, o torneio oficial da FIDE na modalidade Fischer Random Chess, o xadrez da variante do Fischer, onde as peças aqui das primeiras fileiras, né, tanto das brancas quanto das pretas, elas são ordenadas de forma aleatória, tá? Então é uma modalidade que o Bob Fischer defendia, por isso ganhou esse nome variante Fischer de xadrez, que ele defendia isso para acabar com esse negócio de estudar abertura, de catalogar abertura e realmente partir para um xadrez mesmo ali, né? Onde você tem que achar os melhores lances no tabuleiro, independente de ter o conhecimento das aberturas e que tipos de finais que as aberturas levam e tudo mais. O Bob Fischer estava bem irritado com isso. E aí ele criou essa variante e a boa notícia é que a FIDE reconheceu pela primeira vez esse ano a variante Fischer como modalidade oficial, né? Vai ter rating, vai ter tudo e vai ter o torneio, tá? Mundial esse ano. Acho que já começaram, já tivemos em abril alguma coisa ali de enfim, eliminatórias. Eu não sei direito exatamente, mas eu vou deixar o link aqui para quem quiser mais informações sobre o Fischer Random Chess 2019 Campeonato Mundial, tá bom? Se eu não me engano, as primeiras partidas oficiais, assim, realmente vão começar agora no final de junho, tá? Mas no próximo jornal eu confirmo certinho para vocês as datas e tudo mais. Eu vou avisando vocês, podem ficar tranquilos, né? Vai ser interessantíssimo, né? Você imagina, você vê Nakamura, Magnus Carlsen, Caruana, essa galera toda jogando o Fischer, né? A modalidade Fischer de xadrez vai ser sensacional. O que pode vir por aí, né? Vamos ver. Muita coisa pode acontecer. Bom, o torneio de candidatos feminino continua rolando, né? Ele acaba aí logo no comecinho agora da semana que vem. Então eu posto os principais destaques aí no jornal da próxima semana. O Contaú de 2019, que teve em Cuiabá, Mato Grosso, terminou semana passada e eu vou mostrar aqui para vocês os resultados aqui, os principais, ó, aqui na tela. Então aqui, ó, os 10 primeiros colocados aqui do Contaú de 2019, torneio muito forte. Parabéns aí ao Armin Praudian, que mestre FIDE, né, com uma atuação incrível aí, deixou para trás muitos dos nossos grandes mestres, né? Ó, em segundo lugar, o Felipe Eldebs, o terceiro, Axel Bachmann, o Leandro aqui em quarto, o Everaldo Matsura, nosso grande mestre, aqui em quinto, o Diego aqui, o de Berardino, muito bem também, sexto colocado. Aí a gente tem o Vila Andres, o Rafael Leitão, olha aí o Rafael Leitão em oitavo, o Krikor, grande mestre Krikor, em nono lugar, e o Ernesto aí em 10º lugar, né? Então, parabéns aí o Armin Praudian, uma atuação fantástica e ficou aí então em primeiro lugar isolado, ó, com 5,5 pontos acima do segundo lugar aí. Enfim, o resto não, os outros, né? Fizeram 5 pontos e ficaram empatados, e a colocação aí ela é determinada por critérios de desempate, né? De milésimos ali, contra quem você jogou, contra qual era a média de rating do seu adversário. Tudo isso conta no final para esse desempate, tá? Tem uns critérios meio complexos aí, mas o resultado é esse aqui. Bom, os aniversariantes da semana aí não estão mais entre nós, mas os parabéns póstumos aí ao Isaac Boleslavski, que foi um dos finalistas, foi o finalista do torneio de candidatos de 1950, perdeu só para o David Bronstein no final então do torneio de candidatos, um jogador da União Soviética fortíssimo, e também o Donald Byrne. A gente tem a partida, uma das melhores partidas aí da carreira de Bob Fischer contra o Donald Byrne, e então são os aniversariantes aí da semana, parabéns aos dois. E vamos então para a partida do inscrito aqui. Eu tenho uma partida, quem tá de brancas é o mestre internacional Eduardo Limpe. O mestre internacional Eduardo Limpe, o jogador lá do Rio de Janeiro. Eu conheci ele, já vi ele jogando pessoalmente em torneios 20 anos atrás. E ele é um jogador fantástico. Ele é um dos melhores jogadores de finais do Brasil, tá? Ele é melhor até que muito grande mestre na questão aí de finais, é um grande estudioso. O professor aí, Eduardo Limpe, tá?
E aqui ele tá jogando contra o inscrito Ricardo de Oliveira. O Ricardo de Oliveira foi meu inscrito número 100, gente. Então eu quis homenageá-lo aí, fazendo a análise da partida dele, tá? É um cara que a gente troca ideia desde o começo do canal. Eu me lembro do ano passado, assim, no meio do ano, junho, julho, por aí, eu tinha nem 100 inscritos, acho. E ele falava, vamos lá e tal, me dava algumas ideias, tira essa cara azul, eu tinha umas caras azuis nos primeiros vídeos e tal, me deu umas ideias muito legais realmente. Muito obrigado, viu, Ricardo? Sempre ajudou muito. E ele punha a meta, ó, vamos fechar, quero ver você fechar esse ano com 2.000 inscritos, hein, Rafael? E eu pensava comigo mesmo, ó, se fechar em 1.000 já é milagre, mas deixa, tudo bem, né? Vou concordar com ele. Eu falo, não, vai fechar em 2.000 sim e tal. E o canal acabou fechando o ano, acho que com quase 40.000 inscritos. E foi uma surpresa realmente pra mim, pra ele e pra todos, né? Mas legal, Ricardo, tá aí desde o comecinho. Então a partida aqui do mestre internacional Eduardo Lippe contra o Ricardo de Oliveira, que também é carioca, que também é lá do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, o mestre internacional abre com D4, o Lippe, e cavalo F6 aqui pelo Ricardo. C4, G6, temos então aqui uma Índia do rei pelo Ricardo. Cavalo F3, bispo G7, G3, D5, deu para parecido com uma Grunfeld aí, né? E depois de C toma D5, o cavalo toma D5, bispo G2. Roque pelo Ricardo, roque aqui pelo Lippe. E agora B6. O Ricardo vai tentar também fazer aqui em fianqueto e desafiar aqui a longa diagonal de casas claras. A partida segue com cavalo C3 e depois de cavalo toma C3, B toma C3, bispo B7. Então ocupando aqui já essa diagonal e fugindo de temas táticos que poderiam acontecer se esse bispo não tivesse nessa diagonal. A partida segue agora com A4 e o Lippe vai querer minar aqui esses peões da ala da dama. A partida segue com C5. A gente tem algumas similaridades aqui nessa abertura aqui com a defesa Grunfeld, né? Onde as pretas jogam aquele lance com D5 e depois aqui das troca dos cavalos aqui em C3, né? Fica essa estrutura de C3 D4 que é minada por C5, assim como na Grunfeld. A partida segue agora com A5 e depois de C toma D4, C toma D4, as pretas têm uma maioria de peões aqui de 2 contra 1 na ala da dama. E as brancas têm uma maioria central aqui de 2 peões contra 1. Então o jogo já fica interessante, os dois lados podem criar seus peões passados, as suas ameaças. A partida continua aqui com cavalo C6, trazendo mais um ataque aqui para o peão. O Ricardo não quis capturar aqui o peão de A5, realmente não haveria muita vantagem em fazer isso, as brancas poderiam continuar com dama 4, esse peão ia ser perdido de qualquer jeito, ou se as pretas quisessem ficar se segurando aí, esse peão da coluna da torre aí, as brancas poderiam ficar muito bem e conseguir bastante iniciativa na posição. Então o Ricardo preferiu desenvolver peça, fez a coisa certa, e depois de A6 então, atacando o bispo só tem uma casa, bispo C8, e aqui o Lippe joga com o bispo em A3. Esse lance aqui, ele coloca pressão, né, nesse peão aqui para ele não poder avançar, né, ele está cravado agora, mas ao mesmo tempo ele bloqueia aqui a defesa do peão de A6 e vai para uma linha interessante de trocas aqui. O Ricardo vai para um bispo toma em A6 e agora o Lippe faz essa, não é nem sacrifício, né, ele faz um ataque descoberto aqui, recuperando portanto o seu peão com bispo toma E7 e depois de dama toma E7, recuperando aqui a peça agora. Torre toma em A6. Em termos materiais, tá tudo igual, mas a gente tem essa posição interessantíssima, onde o Ricardo tem 2 peões passados e conectados aqui nas colunas A e B, e o Lippe já tem um peão avançado aqui na coluna D. A partida segue com torre de A em C8, E3, solidificando aqui esses peões centrais, cavalo B4 atacando a torre tem que sair daí, torre A1, e agora a torre na sétima. Torre C2, defendida aqui pelo cavalo, que por sua vez está protegido pela dama. A dama B1, então já começando a fazer pressão aqui no cavalo, escravizando a dama e também escravizando o cavalo. Então a posição aqui começa a ficar meio de equilibrista, né? Vai ficando difícil, mas o Ricardo vai jogando de forma precisa aqui, dobrando as torres agora na coluna C, torre de F em C8, dama B3, agora torre de 8 em C3, atacando aí a dama, dama em A4, botando pressão no peão de A7, A5 defendendo, e agora dama B5, botando pressão no peão aqui de B6. O Ricardo defende, joga com dama C7, e agora a gente tem também uma dama e 2 torres aí, né? Uma forte
um forte domínio aqui da coluna C, né? O peão está protegido, o cavalo também está bem protegido, então a posição parece sólida aí para o Ricardo. O limp continua aqui com dama E8, cheque, esse lance assusta, né? Mas o bispo pode voltar aqui e cobrir, bispo em F8, e agora cavalo E5, num excelente posto, abrindo também para o bispo poder jogar, e a posição já começa a ficar complexa, né? O Ricardo vê que não é muito bom ficar com esse bispo cravado, essa dama aqui nessa oitava, então ele joga com dama E7, propondo a troca de damas, e o limp espertamente mantém aí a dama no tabuleiro para poder criar, né, mais oportunidades de ataque, né? Dama B5 fazendo pressão mais uma vez aqui em B6, dama C7 defendendo, e agora cavalo aqui em D7 foi jogado pelo limp. Ele está atacando o bispo e também, principalmente atacando aqui o peão de B6, né? Está atacado agora 2 vezes. E o Ricardo continua aqui com cavalo D3. A gente tem já uma posição bastante complexa aqui no tabuleiro, tá? Aqui o limp poderia ficar muito bem nessa partida, muito bem, se ele tivesse jogado aqui o lance de cavalo em F6, dando cheque. E aí o rei não poderia vir para G7, senão o cavalo daria cheque aqui em E8, levando a dama na sequência, então teria que jogar rei H8. E aqui o lance bispo E4 colocaria bastante pressão aqui no cavalo, né? E é muito difícil de achar um jeito de defender esse cavalo aí, né? A posição das brancas ficaria muito boa numa situação como essa, tá? Se as pretas quisessem tentar algum tipo de contra-ataque aqui como torre B2, né? Tirando aqui a torre da cravada, né? O cavalo se sair tá caindo a torre, então torre B2 faria sentido com o tempo aqui sobre a dama. O limp poderia complicar tudo aqui com dama E8 e agora fazendo pressão aqui no bispo, e aí a gente tem uma posição bem complicada, né? Rei G7 defendendo, e aí cavalo D5, por exemplo, saindo aqui do ataque do rei e com o tempo sobre a dama e dando um duplo, né? A gente poderia ter dama C6 na expectativa de trocar as damas aqui e salvar a torre. Complicado, né? Complexa essa continuação. E depois de dama toma C6, torre toma C6, aí sim estaria caindo o cavalo, bispo toma D3. Ou seja, resumindo, né? As pretas, o Ricardo ficou se equilibrando bastante aí, ficou bem sólido se defendendo, mas em algum momento isso daí poderia pesar e causar um desequilíbrio como esse, com alguma vantagem material pro limp. Mas o limp não aproveitou a sua oportunidade aí, depois de cavalo D7 e cavalo D3 jogado pelo Ricardo, o limp não seguiu com essa sequência de cavalo F6 seguido por bispo E4 e fez o lance mais natural da posição, que é capturar aqui o peão, né? Cavalo toma B6. A partida segue, portanto, agora com torre B2, olha só que legal. O Ricardo encontrou esse lance, onde ele ataca a dama e faz um espeto aqui no cavalo, que vai estar atacado 2 vezes, ou seja, caiu o cavalo, né? Aqui dama toma em A5 e agora torre toma B6. Tudo bem, o limp foi bem sucedido em pelo menos se livrar aí dos peões passados e conectados das colunas A e B do Ricardo, e agora, apesar de ter uma peça a menos, tem a possibilidade de avançar com o peão passado. A partida segue aqui com torre de F em D1. E nessa posição, gente, essa posição, o xadrez é cheio dos... olha, é cheio dos atalhos, assim. De vez em quando tem que procurar, pode existir uma pérola escondida, né, numa posição. E essa posição aparentemente não tem nada, né? E as pretas, no entanto, tem um recurso tático aqui impressionante, não foi jogado pelo Ricardo. Acho muito difícil. O próprio limp, mestre internacional, não deve ter enxergado, mas depois analisando com calma com o computador fica tudo mais fácil, né? Aqui haveria o recurso de cavalo toma em F2, o xadrez é muito bonito por conta dessas coisas, né? Cavalo toma em F2 aqui ficaria ganho para as pretas imediatamente. Depois de rei toma em F2, torre C2 aqui, ó, dando cheque. E agora, enfim, a torre não poderia cobrir, apesar de estar defendida. Torre D2 levaria torre F6 aqui na sequência, ó. Então eu não poderia jogar torre D2, porque torre F6 viria, e depois de rei E1, torre C1, e agora essa torre tem que capturar aqui em C1 e vai abandonar aqui a defesa da dama, tá? Torre toma em C1, dama toma em A5, seria a vitória aí para as negras, né? Então depois de torre C2, né, não poderia jogar aí torre D2, teria que jogar aqui rei G1, por exemplo, e aí as pretas teriam uma continuação aqui fantástica com torre toma G2, cheque, mais um sacrifício aí, e depois de rei toma G2, torre B2, dando cheque, e agora sim cobrindo com torre D2, dama toma em A5, torre toma em A5 e torre toma em D2 com cheque. As pretas teriam aí um final vantajoso, né, com grandes chances de vitória.
né? Se não jogasse aqui torre D2 cobrindo e jogasse um lance como rei G1, por exemplo, aí viria dama C2, né? E ganha material do mesmo jeito, porque aqui tá ameaçando... Essas 3 casas teriam sequência de checkmate, né? Então o único jeito seria interpor aí com a dama e entregar material. E da mesma forma, o Ricardo teria uma peça a mais e um final vantajoso, né? Então o xadrez é cheio das pérolas escondidas, né? É incrível que nesse lance teria essa sequência com cavalo também F2. Muito bonito. Mas a partida seguiu de forma também interessante aqui com bispo B4, atacando aqui a dama. A partida segue agora com dama 8 cheque, torre B8. O Ricardo tá jogando de forma bem precisa, né? Segurando a vantagem aí contra o mestre internacional Eduardo Limp. Dama 6, cavalo B2, torre aqui fazendo pressão no cavalo. Então torre de D em B1, cavalo C4, agora torre F1, torre A3 aqui. O Ricardo quer trocar peça, né? Ele quer ir para um final. Quanto mais ele conseguir trocar peças, melhor. Simplificar a posição e ir para um final vitorioso, né? Torre toma em A3, cavalo toma em A3, torre D1. O Limp realmente não tem um plano por enquanto. Ele vai tentar colocar aqui a torre atrás desse peão e quem sabe conseguir criar alguma oportunidade de ameaças aí passando esse peão, né? Dama C2 foi jogada aqui pelo Ricardo, não permitindo com que a torre fique aí em D1. Bispo F3, tentando manter a torre em D1 e defendendo, portanto. E agora rei G7. O Ricardo tira aí o rei posiciona melhor o rei, né? Tira ele dessa última horizontal. E a partida segue aqui com H4. O Limp tenta um ataque aí na ala do rei. Dama C4, aqui é briga da boa, né? Tentando trocar aí as damas. Dama toma C4, cavalo toma C4 e rei G2. A gente está partindo agora para um final onde o Ricardo tem uma peça a mais, né? Tem um cavalo aí a mais, por um peão a menos, mas o Limp tem esse peão passado aqui, que por enquanto não conseguiu avançar muito, né? O Ricardo continua aqui com F5, torre C1 atacando aí o cavalo, cavalo em D2, torre C7, cheque, rei H8 e bispo D5, mantendo então o bispo no tabuleiro, segurando um pouco aqui esse cavalo. A partida segue com cavalo E4 e agora H5. O Limp, um grande estudioso de finais, um grande jogador de finais, tenta aí dar uma desestruturada nesses peões. Se o Limp conseguir trocar os peões, né, tanto faz aí a questão de ter uma peça a menos, já não garante vitória, né, pro Ricardo. A partida segue aqui com o bispo em E1, fazendo pressão em F2. E depois de H toma G6, H toma G6, torre C1, atacando aí o bispo, bispo toma em F2. O problema, né, é que aqui o bispo está defendido pelo cavalo, mas o cavalo pode ser capturado agora pelo bispo. Então a partida segue com bispo toma em E4, bispo toma em E3. O Ricardo faz a coisa certa aqui, senão ele poderia ir para um final desvantajoso aqui, né, com peão a menos, peão passado para as brancas. O Ricardo fez a coisa certa e capturou aqui o peão de E3, bispo toma em E3. E depois de torre H1 cheque, rei G7, bispo volta para F3. O Ricardo poderia capturar aqui, mas ele faz um lance intermediário, torre B2 cheque, e depois de rei H3, jogando o rei aí mais para o canto. Bispo toma aqui em D4, e a gente tem um final, então, de bispos de cores opostas, onde o Ricardo tem um peão a mais. Esse tipo de final tem características de empate, mas vamos ver como continua a partida aqui. Torre D1, torre então em F2, legal, o Ricardo ele deixou o bispo dele, mas está atacando o bispo do Limp. E depois de torre toma D4, torre toma em F3, rei G2 aí atacando a torre, torre E3, torre A4. Então aqui nesse tipo de final é empate teórico, né? As pretas não tem como criar condições de vencer, uma vez que o rei está próximo aqui do que seria a casa de promoção desses peões, tá? Então aqui nessa posição é empate técnico, mas eles continuaram ainda mais um pouco para treinar, né? Rei F6, torre B4, torre E4, torre B6, cheque, torre E6, torre B4, enfim, as pretas não conseguem progredir, né? E aí mais alguns lances aí no tabuleiro. E nessa posição, então, é muito legal que as brancas conseguem ganhar a oposição aqui, né? A única forma aqui de empatar essa posição é jogando rei E3. E aqui o Eduardo Limp tira de letra esse final depois de rei F5. O único lance que empata, rei D4, né? Então aí vai ganhar esse peão, não tem mais como defender, né? Essas casas não estão disponíveis para o rei das negras, então não tem mais como defender aqui esse peão. O Ricardo ainda avança o peão, rei toma em E3 e ele ganha a oposição, no entanto ele não consegue progredir aqui o rei. Ele vai ter que ficar, um rei vai ficar se opondo aqui ao outro, né? E não tem progresso numa situação como essa, e aí por isso houve um empate aí
entre os dois jogadores. Parabéns aí, viu, Ricardo? Olha, não é fácil, né, jogar contra um mestre internacional do calibre aí do Olympic, que tem quase 2.400 aí de rating, um dos melhores jogadores de final aí do Brasil, né? Vale dizer que o Ricardo, gente, para quem deve estar pensando que ele é mestre feed, ou que ele é mestre candidato, ou que ele é mestre internacional, não é nada disso. O Ricardo é um bom jogador, é um forte jogador, mas é um jogador aí, se eu não me engano, o rating dele, deixa eu ver se eu tenho aqui até no Lichess, aí fica mais fácil, ó. Deixa eu ver o apelido dele aqui. Ricardo. Aqui, aprendiz. Vamos ver aqui o perfil dele, ó. Olha lá, um jogador de 1.700 de blitz, um jogador de 1.740 de partida rápidas, 1.834 ainda não estabelecido rating por ter apenas 7 jogos. Então um jogador aí de 1.700, 1.800 de rating, né? Um jogador forte, portanto, mas você vê como é possível, né? É possível para todo mundo fazer bonito aí frente a um mestre internacional, né? Conseguiu aí um belíssimo do empate, tá de parabéns, uma partida sensacional. E é isso, acho que encerra bem aí o nosso jornal de domingo. Espero que vocês tenham gostado também. Quem quiser mandar partidas, né? Suas partidas, enfim, todo domingo, todo dia, todo jornal de domingo eu vou mostrar ou partida inteira de um inscrito, ou enfim, uma posição que seja interessante de uma partida de um inscrito, ou posições, né? Então sempre eu vou colocar aí uma forma de envolver aí as partidas dos inscritos no jornal de domingo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser mandar a sua partida. Peço para que não me mandem por e-mail ou por WhatsApp ou pelo Discord. Peço só essa gentileza para me facilitar, para eu me organizar. Eu criei esse formulário, tá? Então esse é o canal oficial aí para mandar as suas partidas. Tá bom? Quem quiser também mandar um depoimento, alguma história legal sobre xadrez, contar sobre alguma história engraçada, sobre uma viagem, sobre qualquer coisa que envolva aí xadrez, também tem um formulário para isso, tá bom? Para depoimentos aí interessantes sobre xadrez. E um dia eu vou fazer o vídeo dos inscritos com essas histórias aí, pra gente ter aí em homenagem aos inscritos aí do canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um bom domingo aí para todos vocês, um grande abraço e até a próxima, pessoal, valeu!